Olá a todos, vamos continuar os estudos de Direito Penal. Aqui no roteiro 6 começamos o estudo da norma penal. Então vamos dar continuidade à norma penal, falando das normas penais em branco, matéria importantíssima desse módulo de Direito Penal. As normas penais em branco também são conhecidas como aquelas normas penais primeiramente remetidas. Normas penais em branco também são chamadas de primeiramente remetidas porque necessitam de uma complementação no seu preceito primário. Então, para se compreender o âmbito da aplicação de seu preceito primário, essas normas penais necessitam de uma complementação. Embora haja uma descrição da conduta proibida, essa requer obrigatoriamente um complemento extraído de um outro diploma. Podem ser esses outros diplomas leis, decretos, regulamentos e etc. Então, para que possam ser entendidos os limites da proibição ou imposição feitos pela lei penal, é necessário um outro diploma legal. Então é o seguinte, aprendemos que uma norma penal, que um tipo penal tem o seu preceito primário, que é a descrição da conduta, e o preceito secundário, que é a sanção, que é a pena prevista naquele tipo penal. As normas penais em branco são aquelas que necessitam de complementação nesse preceito primário, nessa descrição da conduta. E esse complemento pode vir então de leis, decretos, regulamentos ou outros diplomas, para a gente entender o que significa essa conduta, o que significa esse tipo penal. Por exemplo, o João, armado com um revólver, atira em Pedro, desejando matá-lo. Vindo a alcançar o resultado por ele pretendido, então, analisando o artigo 121 do Código Penal, o preceito primário está descrito na conduta matar alguém. Então, o comportamento de João amolda-se perfeitamente àquele descrito no artigo 121, sem a necessidade de outro diploma legal para compreendê-lo. O artigo 121 do Código Penal traz como preceito primário a seguinte frase: matar alguém. Quando João, armado então de um revólver, atira em Pedro e mata Pedro, o preceito primário matar alguém está todo completo. A conduta de João se encaixa perfeitamente naquela conduta do artigo 121 do Código Penal. Então essa é uma norma penal que está completa, não é uma norma penal em branco. Tudo que está no preceito primário você consegue visualizar, você consegue cumprir sem a necessidade de um outro diploma legal. Mas agora o exemplo 2. Vamos supor que o Augusto está trazendo consigo certa quantidade de maconha para o seu uso, quando é surpreendido por alguns policiais. O artigo 28 da Lei nº 11.343 de 2006, chamada de Lei de Drogas, possui a seguinte redação, no artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, o artigo 28 da Lei de Drogas traz que aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido a essas penas. Porém, o artigo 28 da Lei de Drogas não traz quais são as drogas, quais são essas substâncias que vamos considerar drogas. Álcool é droga? Cigarro é droga? Sim, são drogas, são substâncias que podemos considerar drogas, mas são drogas que não possuem autorização? Não. Álcool e cigarro, a gente sabe que elas podem ocasionar grande dependência química, grande possibilidade de vício, mas elas não são consideradas drogas ilegais. Dentro do artigo 28, eu consigo ver quais são essas drogas consideradas ilegais? Não. O artigo 28, então, é uma norma penal em branco, é uma norma penal que necessita de um complemento em alguma outra regra. E a gente vai entender isso aqui. Nesse caso, então, como podemos concluir que ele praticou a conduta descrita do artigo 28, se não está expressamente escrito no seu texto quais são as drogas não autorizadas
ou que se encontram em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por acaso, no artigo 28 traz a descrição da ação de portar maconha? Não, traz droga sem autorização. Então, é necessário buscar um complemento em um outro diploma para poder saber o exato alcance da norma que almejamos, então, interpretar. Essa é uma norma penal em branco. Por quê? Porque o preceito primário, aquele que descreve a ação, descreve a conduta que será punida, ele é incompleto. Ele necessita de uma complementação. Então, não é possível demilitar exatamente qual a ação para se encaixar no tipo penal. O Assis Toledo traz que são aquelas que estabelecem a sanção penal, mas remetem à complementação da descrição da conduta proibida para outras normas legais, regulamentares ou administrativas. O preceito primário, então, que é aquele que descreve a conduta, ele não está completo, ele precisa de uma complementação em algum outro diploma, seja uma norma legal, normas regulamentares ou normas administrativas. Nesse caso do artigo 28 da Lei de Drogas, somente após leitura da portaria expedida pela Anvisa. Quem que é a Anvisa? A autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a Anvisa que vai determinar quais são as substâncias consideradas drogas ilegais. Então, o artigo 28 da Lei de Drogas, quando traz aqui que a quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, está falando daquelas substâncias em que a Anvisa determinar que são ilegais. Então, muitas vezes, esse complemento de que necessita a norma penal em branco é fornecido por uma outra lei ou por outro diploma que não uma lei em sentido estrito. A portaria expedida pela Anvisa não é uma lei, porque a Anvisa é uma autarquia que está ligada ao Ministério da Saúde. E aprendemos em direito constitucional que os ministérios são órgãos vinculados ao poder executivo. Quem faz lei é o poder legislativo. Então, aquilo que o Ministério da Saúde determinar através da Anvisa não será uma lei, será uma portaria. E a lei penal, ela pode ter esse complemento, a norma penal em branco pode ter esse complemento tanto fornecido por uma outra lei ou por um diploma que não seja uma lei em sentido estrito, como essa portaria expedida pela Anvisa. Aí então a doutrina divide as normas penais em branco em duas subcategorias diferentes. Primeira, as normas penais em branco heterogêneas, também chamadas de normas penais em branco próprias, em sentido estrito, ou heterólogas. Peço para vocês se atentarem principalmente aos termos heterogêneas e próprias. E as normas penais em branco homogêneas, também chamadas de impróprias, em sentido amplo, ou homólogas. Também se atentem ao termo normas penais em branco homogêneas e impróprias. Vamos entender o que significa cada uma dessas. As normas penais heterogêneas próprias ocorrem quando o seu complemento é oriundo de uma fonte diversa daquela que editou. Então, heterogênea, hetero, vem de diverso, vem de diferente, vem de oposto. Então, aquilo que é heterogêneo ou próprio, aquela norma penal que é heterogênea ou própria, ela deriva, aliás, ela busca o seu complemento em uma fonte diferente daquela que editou. Então, o exemplo anterior do artigo 28 da Lei de Drogas é uma norma penal em branco heterogênea própria, porque a regra dela está no artigo 28 da Lei de Drogas, só que o seu complemento está numa portaria do Ministério da Saúde, está na portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, são fontes diferentes, a lei e uma portaria. Então, as normas penais em branco heterogêneas próprias são aquelas em que o complemento necessário ao referido artigo foi produzido para uma autarquia, por uma autarquia, nesse caso, da Lei de Drogas. Essas são heterogêneas próprias, que, por exemplo, quando a gente traz um complemento que vem numa autarquia, como a Anvisa, ela está vinculada ao Ministério da Saúde, certo?
Ministério da Saúde, que está dentro do Poder Executivo. Já a Lei de Drogas, que é a Lei número 11.343 de 2006, foi editada pelo Congresso Nacional. Então, ela deriva do Poder Legislativo. A gente tem, então, uma portaria complementando uma lei. Heterogêneo própria, ou heterogêneas próprias, ou chamadas também de próprias, são quando o complemento é oriundo de fonte diversa. Então, aqui, a gente tem uma portaria complementando uma lei. São fontes diferentes. Essa vem do Poder Executivo, enquanto essa vem do Poder Legislativo. E as outras normas penais em branco são as homogêneas, chamadas de impróprias. Enquanto as heterogêneas, a fonte de complementação vem de diplomas diferentes, as homogêneas vêm da mesma fonte legislativa que editou a norma que necessitava desse complemento. É o exemplo de uma lei complementando uma lei. Heterogênea, a gente tem, por exemplo, uma portaria complementando uma lei. Aqui nas homogêneas, homo vem de igual, de mesma fonte. Uma lei complementa uma lei vai ter sempre a mesma fonte de outro, que é o quê? O poder legislativo. Por exemplo, o artigo 237 do Código Penal traz que é crime contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta, sob pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O artigo 237 do Código Penal traz que contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Qual impedimento para o casamento? Qual impedimento é esse que pode literalmente impedir um casamento? Isso não está previsto no Código Penal. Essa é uma norma penal em branco que necessita de um complemento, necessita de alguma regra para poder saciar esse preceito primário. Então, quais são os impedimentos previstos no artigo 237? A gente vai buscar a resposta no artigo 1521, incisos 1 ao 7 do Código Civil de 2002, para que a referida norma penal venha a ser complementada. Esses impedimentos do artigo 237, eles estão num Código Civil. E o Código Civil é o quê? É uma lei. A partir então daí que é possível concluir que a sua conduta praticada pelo agente vai ser típica ou não, só através do Código Civil. E a fonte do Código Civil é a mesma que produziu o Código Penal. Qual é essa fonte? O Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional que fez a lei do Código Civil em 2002 e foi o Congresso Nacional que fez a lei do Código Penal de 1940. Então, disse homogêneas, aquela norma penal em branco homogênea, então a gente diz a norma penal em branco homogênea, aquela que deriva da mesma fonte de produção. E as normas penais homogêneas, elas possuem uma divisão. As normas penais em branco homogêneas podem ser univitelinas, também chamada de homovitelina, ou bivitelinas, heterovitelina. O que significa univitelina e bivitelina? Uni vem de 1, bi vem de 2. Univitelina, complemento normativo no mesmo diploma legal. Esse bivitelina ou heterovitelina vem de diferente, vem de mais de um diploma. O complemento normativo é um documento legal diverso. Nesse caso, os impedimentos do artigo 237 do Código Penal estão previstos no Código Civil. Então são homogêneas, porque as duas são leis. Mas estão em códigos iguais ou códigos diferentes? Nesse caso, o complemento normativo está em um documento legal diverso, de mesma fonte, porque são homogêneos, são ambas leis, mas são códigos diferentes. É um Código Civil e um Código Penal. Nesse caso do artigo 237, a gente traria que é uma norma penal em branco homogênea bivitelina. Então, trazendo aqui um mapa mental para explicar os conceitos de norma penal em branco. Norma penal em branco própria, que a gente chama também de em sentido estrito ou heterogêneo. O complemento normativo não emana do legislador. Quando existe alguma lacuna na norma penal, é preciso procurar algo que complete para que possa ser interpretada. Quando esse complemento é encontrado em alguma norma
diferente daquela que apresentou a lacuna, aí nós vamos ter uma norma penal própria. Por exemplo, o exemplo que trouxemos do tráfico de drogas. Aliás, o exemplo do tráfico de drogas da Lei número 11.343 de 2006. Depende de um complemento que não é outra lei, e sim uma portaria do Ministério da Saúde. É o caso de uma portaria complementando uma lei. O complemento normativo não vai vir do legislador, vai vir do Poder Executivo. Então imagine uma pessoa com deficiência visual que precisa da ajuda de um complemento de um cão-guia para conseguir se locomover. É um exemplo que a gente clássico que a gente traz de norma penal em branco própria ou norma penal em branco heterogênea. O ser humano precisa do complemento de uma outra espécie para ajudar ele a locomover, a espécie canina. Então a gente vai ter uma norma penal em branco própria, heterogênea, é aquela que vai precisar de um complemento em outro tipo de diploma, seja um diploma legal, uma lei, por exemplo, ou no caso de uma a gente tem o caso de uma lei incompleta tendo uma portaria para complementá-la. Essa é a norma penal em branco própria, que a gente chama também de heterogênea. E temos as impróprias. As impróprias, o complemento é oriundo da mesma espécie normativa que editou aquela que necessitava de complemento. É uma lei complementada por outra lei e pode ser univitelina ou bivitelina. Univitelina é o caso de um complemento normativo se encontra no mesmo documento legal. Por exemplo, o caso do crime de peculato está no Código Penal e a elementar funcionário público também está no Código Penal. A gente tem Código Penal complementando Código Penal. A lei complementada por outra lei que está no mesmo documento legal. É no caso do Código Penal complementar o Código Penal. Eles trazem aqui que imagina uma equipe de ciclismo onde um integrante depende do outro para conseguir vencer a prova. E a bivitelina? É o complemento normativo que se encontra em documento legal diverso, que é esse exemplo que a gente trouxe do Código Civil e do Código Penal. No delito de ocultação de impedimento para o casamento, artigo 237 do Código Penal, as hipóteses de impedimento da união civil estão elencadas no Código Civil. A lei complementada por outra lei que não está no mesmo documento legal. É o Código Penal sendo complementado pelo Código Civil. Então imagine uma empresa que para funcionar necessita de profissionais de várias áreas. Aqui é uma equipe onde os integrantes dependem um do outro na mesma equipe para vencer uma prova. Aqui é uma empresa que para funcionar necessita de funcionários de diversas áreas diferentes. As normas penais em branco imprópria ou homogênea são aquelas que a gente vai encontrar o complemento, então, em normas de mesma origem. Aqui vai ter lei complementando lei, seja de forma univitelina, quando essa lei é a mesma lei que está complementando, como Código Penal, Código Civil, e a bivitelina, no caso é Código Penal sendo complementado pelo Código Civil. E trazemos aqui uma discussão a respeito das normas penais em branco. Tem uma discussão a respeito da ofensa ao princípio da legalidade, que já aprendemos nas aulas passadas, se existe uma ofensa ao princípio da legalidade pelas normas penais em branco heterogêneas. Lembrando que norma penal em branco heterogênea ou própria são aquelas que provêm de fonte diversa daquela que editou a norma que necessita ser complementada. E aí é o questionamento da doutrina a respeito da sua constitucionalidade. Como complemento da norma penal em branco heterogênea pode ser oriundo de outra fonte que não a lei em sentido estrito, esta espécie de norma penal ofenderia o princípio da legalidade? Parte da doutrina acredita que sim. Por quê? Pois o conteúdo da norma penal ele vai poder ser modificado sem que haja uma discussão amadurecida da sociedade a seu respeito, como acontece quando projetos de lei são submetidos à apreciação das duas casas do Congresso Nacional. Sempre que uma lei está sendo votada pelo Congresso Nacional, tem-se em tese que a vontade do povo está sendo considerada, porque o povo elegeu o poder legislativo, os deputados e senadores, para representá-los no ato de fazer lei, no ato de legislar. Então, quando a gente tem uma lei revogando outra, ou uma lei complementando outra, a gente tem a vontade do povo
modificando ou explicando uma outra vontade popular anterior. Mas e no caso de uma norma penal em branco heterogênea, que a gente vai ter, por exemplo, uma portaria do Poder Executivo explicando ou limitando uma lei do Poder Legislativo? A gente não estaria ofendendo o princípio da legalidade? É a história de falar que o rei está pelado. Por exemplo, no caso da lei de drogas, não haverá, seja na inclusão de novas substâncias, que é a descriminalização, ou seja mesmo na exclusão daquelas existentes, seja na inclusão de novas substâncias, que é na criminalização, seja mesmo na exclusão daqueles já existentes, que aí seria a descriminalização, qualquer discussão por parte do poder competente para legislar em matéria penal, que é a União. Aprendemos nas aulas passadas a respeito do princípio da reserva legal, que diz que, a respeito de direito penal, apenas o poder legislativo federal, apenas a União, poderá legislar sobre o direito penal. É o que está no artigo 22, inciso 1 da Constituição. O princípio da reserva legal limita apenas a União legislar sobre direito penal. Será que, ao deixar o Poder Executivo, através de uma portaria do Ministério da Saúde, da Anvisa, delimitar o que é uma substância proibida ou não, a gente não estaria afrontando o artigo 22, inciso 1 da Constituição? Parte da doutrina acredita que sim, que o princípio da legalidade ele estaria sendo ofendido pelas normas penais em branco, heterogênea. Então, Zaffaroni traz que, através das leis penais em branco, o legislador penal está renunciando à sua função programadora de criminalização primária, assim transferida a funcionários e órgãos do Poder Executivo, e incorrendo, ao mesmo tempo, na abdicação da cláusula da última ratio própria do Estado de Direito. Porém, tem prevalecido posição doutrinária que entende não haver ofensa ao princípio da legalidade quando a norma penal em branco prevê aquilo que se denomina núcleo essencial da conduta. O que prevê, o que a gente tem hoje como principal na doutrina, como o entendimento majoritário, é que a norma penal em branco heterogênea não viola o princípio da legalidade. Isso é algo que existe muita discussão, mas vocês precisam saber que a posição majoritária hoje é que não viola, mas que existe uma posição minoritária, encabeçada principalmente por Eugênio Raul Zaffaroni, de que haveria uma ofensa ao princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, essa possibilidade de uma norma penal em branco heterogênea. Carbonell Mateu traz que a técnica das leis penais em branco pode ser indesejável, mas não se pode ignorar que ela é absolutamente necessária em nossos dias. Então, a amplitude das regulamentações jurídicas que dizem respeito sobre as mais diversas matérias, sobre as que pode e deve pronunciar-se o direito penal, impossibilita manter o grau de exigência de legalidade que se podia contemplar no século passado, ou inclusive a princípio do presente. Hoje, então, cabe dizer que desgraçada, mas necessariamente temos de nos conformar com que a lei contemple o núcleo essencial da conduta, e aí abre a possibilidade de que haja outros diplomas oriundos de outras fontes para complementar essa lei, essa norma penal. Assim concluímos os estudos de normas penais em branco e vamos falar de normas penais incompletas, ou chamadas também de normas penais imperfeitas, que são aquelas que também são conhecidas como secundariamente remetidas. As normas penais em branco são chamadas de primeiramente remetidas. Por quê? Porque o complemento que elas necessitam é no preceito primário. Aprendemos na aula passada que uma norma penal tem o preceito primário, que é a descrição da conduta, e o preceito secundário, que é a sanção, que é a pena prevista para aquela conduta do preceito primário, certo? A norma penal em branco é aquela que precisa de um complemento no preceito primário. A norma penal incompleta ou imperfeita necessita de um complemento no preceito secundário, ou seja, ele precisa de um complemento na pena, na sanção. Então, elas são chamadas de secundariamente remetidas, por causa da necessidade de complemento, no preceito secundário. São aquelas que, para saber a sanção imposta pela transgressão de seu preceito primário,
o legislador remete a outro texto da lei. Então, com a leitura do tipo penal incriminador, verifique-se o conteúdo da proibição ou do mandamento. Mas para saber a consequência jurídica, a pena, a sanção, é preciso deslocar para um outro tipo penal. Por exemplo, o artigo 1º da Lei nº 2.889, de 1956, que define e pune o crime de genocídio. Ele traz o seguinte: quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física ou total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo, será punido com as penas do artigo 121, parágrafo 2º, as penas do artigo 129, parágrafo 2º, as penas do artigo 270, do artigo 125 e do artigo 148. Então aqui a gente consegue ver que no artigo 1º da lei que pune os crimes de genocídio, temos que o preceito primário, que é aquele responsável pela descrição da conduta, ele está completo, ele não necessita de complemento. Mas, em relação às penas, às consequências, às sanções, o preceito secundário, ele não está aqui. Então, se eu matar um membro do grupo, eu vou ter qual pena? Necessário olhar o artigo 121 do Código Penal. Então, me remete a um outro diploma. São normas penais, então, incompletas ou imperfeitas, porque as sanções, as consequências dos preceitos primários não estão no seu texto, estão incompletas e necessitam de um complemento em outro diploma legal. O artigo, portanto, remete a outro dispositivo penal para que se possa aferir a sanção penal, certo? Dessa forma, encerramos a aula de normas penais em branco e normas penais imperfeitas, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Muito obrigado.